Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes de Impacto, o nosso podcast de responsabilidade social que sai toda quarta-feira, 12h, no YouTube e Spotify. Exatamente, se você está nos acompanhando no YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e já comentar o que você espera desse episódio. E se está nos ouvindo pelo Spotify, então segue a gente também, já curte e compartilha com pessoas que possam se interessar pelo tema de hoje. E se você tá no Spotify, lembra de dar as 5 estrelinhas pra nós lá também, viu? Exatamente. E hoje a gente tem uma voz de impacto aqui que vocês precisam conhecer. Sim, deixa eu apresentar ele para vocês. É o Hugo Vogel, engenheiro de produção com especialização em tecnologias educacionais e mais de 18 anos de experiência na área de saúde e segurança do trabalho em multinacionais da América, Europa e África. Ele é sócio fundador e CEO da Escudo, empresa de tecnologia pioneira no mercado de treinamentos SST EAD. Uau, que currículo! Nossa, seja muito bem-vindo! Passaram-se 18 anos e entregaram a idade, hein? Não foi a intenção. Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado, Amanda. É um privilégio estar aqui falando, com vocês e com o público, de vocês sobre um assunto tão importante, responsabilidade social corporativa, o ESG também. E eu espero poder contribuir, aprender com vocês, e falar um pouquinho o que a gente está fazendo, o que a gente vislumbra para o futuro e o legado, que a gente quer deixar, que eu acho que é o mais importante. Muito bacana. Vocês já podem perceber que a conversa hoje vai ser boa, hein? E se você é um ouvinte do Voz de Impacto, você já sabe como funciona, mas se é a primeira vez eu vou te explicar. A gente tem sempre uma pergunta polêmica aqui no começo, que vai aparecer aqui na tela, que é para você responder nos comentários. Não necessariamente o nosso convidado responde ele aqui durante o nosso episódio, mas a intenção é trazer esse lado provocativo. E a pergunta de hoje é: a responsabilidade social corporativa é vista pela comunidade como uma iniciativa genuína das empresas ou ela ainda é vista apenas como uma estratégia de marketing para melhorar a imagem corporativa e aumentar os lucros? Pergunta polêmica. Você acha? Mesmo, hein, menina? Mas a gente gosta assim, ó. Mas a nossa voz de hoje traz uma bagagem bem bacana para trazer muitos pontos e contribuir para nossa conversa, para que você aí, depois, ao final da nossa conversa, tire as suas próprias conclusões. Então, acho que para começar, Hugo, conta pra gente um pouquinho mais sobre quem é o Hugo, e da Escudo também. Bom, Hugo Vogel é um apaixonado pela educação, como vocês mesmos falaram, eu já venho há 18 anos trabalhando na área de saúde e segurança do trabalho. A minha carreira começou na indústria fabricante de máquina, onde eu tive a oportunidade e o privilégio de ter contato com grandes multinacionais como Procter & Gamble, Unilever, e para desenvolver documentação técnica de equipamentos que essas grandes indústrias utilizavam. Na época, lá mais ou menos em 2008, 2009, empacotadoras e enfardadoras que organizam os pacotes, por exemplo, de arroz, dentro de um fardo maior. E essa tecnologia, naquela época, era muito utilizada para a economia dentro dessas grandes indústrias. Então, essas indústrias, pelo mundo, estavam substituindo as caixas pelos fardos, pelo filme plástico. E para que um fabricante brasileiro possa exportar um produto para a Europa, a gente precisa respeitar a legislação daquela comunidade. E quando a gente fala, principalmente de Europa, a gente fala do selo CE, que é aquele selo que tem em brinquedos, em equipamentos eletroeletrônicos. Então, aquele selo significa, na verdade, que aquele equipamento cumpre com aquela legislação aplicável. E quando a gente fala de Europa, a gente fala do início da Revolução Industrial, a gente fala que lá está o berço de muitas das inovações, das adequações, das conformidades, para que eu possa ter a garantia que eu vou repetir um produto com aquela qualidade e garantir a segurança no processo para o operador, para o técnico daquela máquina. E para que eu possa comprovar que o equipamento está adequado conforme a comunidade europeia, eu preciso desenvolver toda a documentação técnica. E aqui no Brasil é onde a gente se depara com muito desse gap, dessa deficiência, onde se produz um equipamento, mas se deixa para um segundo momento desenvolver a documentação técnica e as instruções de trabalho, para inclusive o uso desse equipamento. Então eu percebi aqui no Brasil uma grande oportunidade, em meados de 2008, 2009, para poder trazer uma informação mais amigável, porque eu percebi que principalmente o brasileiro ele não gosta de ler, ele é avesso à leitura.
E quando eu desenvolvi essa documentação técnica para comprovar que esses produtos poderiam ser exportados para a Europa, então eu não estou falando só de adequação, né, de documentação, mas toda uma adequação de segurança da máquina em relação a dispositivos de segurança, proteções mecânicas, dispositivos eletrônicos para inibir, né, um funcionamento inadequado. Eu percebi que a gente poderia utilizar uma informação mais amigável, mais andragógica, e daí eu comecei a perceber também que eu, como engenheiro, não tinha as competências necessárias para atingir um público-alvo, que era um público que não tinha uma educação formal. Era um público que muitas vezes na África, por exemplo, utilizando uma empacotadora e uma enfadadora, sabia apenas, às vezes, apertar o start e o stop de uma máquina. Então a gente precisava realmente atingir esse público, o engajamento, para realmente levar uma informação para que ele pudesse operar aquele equipamento com saúde e segurança. E foi ali, nesse trabalho, que eu realmente resolvi empreender, porque eu vi que no Brasil, né, a gente tinha uma carência muito grande, né, na documentação dos equipamentos, e eu tive uma ideia lá em 2009 em desenvolver um manual que eu chamei de MDI, que era um Manual Digital Interativo, onde a gente demonstrava os procedimentos de uso da máquina com animações gráficas 3D. Então, por exemplo, um acidente muito comum que acontece ainda nesse tipo de máquinas é a amputação da ponta dos dedos. Porque nesse tipo de equipamento existe uma mordaça horizontal que aciona uma faca, e era muito comum eles desligar o dispositivo de segurança, que muitas vezes não era um dispositivo de segurança, era um dispositivo com uma outra finalidade, e com isso facilmente burlar o sistema de segurança. E daí acontecia aquela fatalidade, né? O operador perdia a ponta do dedo, perdia a mão, se acidentava, e com isso, obviamente, eu ficava muito frustrado, porque as ocorrências eram realmente bem frequentes desse tipo de acidente. E eu percebi que com o Manual Digital Interativo eu realmente comecei a sensibilizar melhor os operadores, os técnicos das máquinas. Então foi aonde realmente eu startei minha trajetória empreendedora, lá em 2009. Mas ainda com muita dificuldade, porque no Brasil ainda existia pouca informação técnica de qualidade, então a gente buscava muito esse acervo na comunidade europeia para realmente utilizar de boas práticas internacionais e começar realmente a construir esse legado através da educação. Utilizar realmente a educação, uma educação de qualidade, daí onde começa a conectar um pouco aos objetivos de desenvolvimento sustentável, falando justamente do quarto objetivo, que é realmente entregar uma educação de qualidade, né, à sociedade. Então eu me conectei com isso, para mim fez muito sentido. Para mim não era apenas desenvolver uma instrução, por exemplo, para dizer que a gente estava em conformidade, mas era assim sensibilizar o operador, o técnico, que aquela máquina oferecia riscos e que se ele tivesse consciência disso, ele poderia utilizar ela da forma adequada, mas sim, né, salvaguardo, né, podendo voltar, né, em segurança para a sua casa, para suas famílias. Nossa, que interessante. E isso, a gente não vai responder a pergunta polêmica, mas a diferença de uma empresa é efetivamente aplicar considerando a necessidade da aplicação daquela ODS ou daquele objetivo de responsabilidade social e não só pelo marketing, né? E conta pra nós como hoje funciona a cultura da Escudo, né? Porque você falou que você olha muito por esse lado, então como que o ESG permeia a cultura da Escudo, como é que você enxerga essa necessidade? Bacana, Viviane. Bom, eu falei um pouquinho da minha trajetória, né, para conectar, né, onde que a gente despertou essa grande paixão por educação dentro da Escudo. E basicamente, tá, Viviane, eu sou um cara um pouco inconformado. Mais ou menos 3 anos atrás, né, junto aos meus sócios, né, então já tem bastante água que correu aqui, tá, pessoal? A gente percebeu que o nosso time estava crescendo, a gente com uma equipe cada vez mais multidisciplinar, né, pessoas, né, indivíduos únicos, e a gente precisando melhorar a nossa comunicação, a gente fez um trabalho de imersão junto a uma empresa para a gente fazer uma revisão do nosso DNA. Para a gente justamente, junto com os sócios, junto com os líderes da nossa empresa, a gente fazer uma nova identificação dos nossos valores, para que a gente possa realmente fazer o desenho da nossa visão e da nossa missão no mundo. E foi muito engraçado que o exercício que a gente fez, né, com várias palavras, foi uma dinâmica que a gente fez, a gente com várias palavras, onde cada pessoa junto estava tendo que escolher uma palavra que fazia sentido. Pessoas, evolução, né, ética, transparência. E nesse exercício a gente, né, em cada rodada tinha que abrir mão de um valor.
E é muito difícil abrir mão de valor, né? Por exemplo, se perguntar para você fica com seu pai ou com a sua mãe, se você tem uma boa estrutura familiar, se você ama os dois, é uma decisão, convenhamos, né? Tanto quanto difícil. E quando a gente fala de valores que devem sustentar a organização, também foi muito difícil, dentro dessa dinâmica, a gente abrir mão de alguns desses valores que estavam ali dispostos em cima daquela mesa. Só que no final, cada sócio, né? Nessa época nós éramos em 3, poderia ficar apenas com um valor em suas mãos. E os valores que nós tivemos ficaram como pessoas, evolução e sinergia, trazendo a palavra PES. E eu gosto até de fazer uma comparação, e sempre quando entra um novo colaborador eu falo que os nossos PES eles servem para sustentar o nosso corpo. E eu falo que na organização os valores devem servir para sustentar a organização. Então, com base nessa revisão do DNA, a gente ganhou uma grande alavanca, um grande apoio para a tomada de decisão e para a gente trazer essa consciência para as nossas equipes, para as pessoas. E é claro, valorizar pessoas não significa apenas fazer aquilo que agrada a elas. Muitas vezes, né, na nossa própria educação, né, junto aos nossos filhos, né, às vezes o não é mais educativo do que o sim. Então, a gente trazer essa comunicação efetiva nos trouxe, eu diria, num outro patamar para a gente compartilhar isso com as pessoas que aqui estão conosco, compartilhando aqui conosco, e para que a gente possa realmente evoluir em sinergia. Então, a gente realmente teve um grande divisor de águas, e eu diria que a partir desse trabalho a gente começa a solidificar os valores da nossa organização. E a gente começa a trazer, inclusive, mais consciência, né, para o nosso dia a dia, para os nossos consumos. A gente começa realmente a olhar, por exemplo, a gente nasceu, né, da área de saúde e segurança do trabalho, mas olhando para ela basicamente é uma outra sigla que está dentro do S, né, do ESG, da parte social, das pessoas poderem se desenvolver, né, com dignidade, que as pessoas possam ter um bem-estar. E eu consigo ajudar as pessoas através da educação, através da promoção da saúde e da segurança dela. Então, através disso, a gente consegue realmente, eu diria, solidificar cada vez mais uma equipe mais concisa com aquilo que a gente quer fazer. E quando a gente fala de educação, é basicamente o céu é o limite, né? Não existem barreiras. Hoje, por exemplo, o nosso catálogo de treinamentos já tem mais de 200 treinamentos, muitos focados, né, num primeiro momento em saúde e segurança do trabalho, mas agora realmente muito mais incorporados às necessidades de entregar uma educação de qualidade. Então aqui eu falo de soft skills, eu falo de hard skills, eu falo de outras competências transversais que não vão apenas fazer o trabalhador voltar para a sua casa com saúde e segurança, mas que vão também viabilizar ele a ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, a entregar melhores resultados para a organização que ele se encontra. Porque quando a gente fala também de sustentabilidade, não é apenas, né, deixar de imprimir, por exemplo, né, uma folha de papel, mas é tornar a organização, sim, competitiva, tornar a organização um órgão que cresce de uma forma que leva os demais consigo. Então é isso que a gente começa realmente a despertar dentro da nossa empresa. Hoje nós somos basicamente 50 colaboradores, então a gente sabe que a comunicação é algo que é cada vez mais difícil, a gente tem diferentes gerações já dentro do nosso negócio, mas realmente eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente fez de revisão do DNA, que nos fez realmente assim solidificar os nossos valores e estabelecer uma comunicação mais efetiva, né, com os demais para que a gente possa crescer e construir esse legado. E que palavras potentes, né? Para valores, eu achei muito, muito bonito. Assim, pessoas, evolução e sinergia, né? E realmente isso move muito, é propósito, né? Quando você se preocupa com pessoas, você claramente, com a evolução delas, o social, ele tá inerente, ele tá ali latente, né? No DNA de vocês. E o bacana é que quando a gente enxerga, inclusive, um comportamento que ele é um comportamento positivo, a gente pode reforçar, e quando existe um comportamento que ele não é positivo com a sustentabilidade da organização, a gente consegue pontuar e trazer clareza para isso. E muitas vezes abrir mão de uma pessoa para que ela possa se desenvolver num outro lugar de uma maneira mais sustentável e que aquele momento sirva para os demais para entender que a organização está comprometida com a sustentabilidade. Sustentabilidade também não é aceitar qualquer coisa a qualquer custo. Com certeza. E ouvindo a tua trajetória e também essa revisão de DNA que tu compartilhou com a gente, dá para perceber que
foi um processo muito natural para vocês, né? Desde o começo da tua trajetória, tu já olhava muito para essas questões sociais, da sustentabilidade, essa responsabilidade social, querer garantir uma educação de qualidade, mas nesse movimento até que estimulou vocês a fazer essa revisão de DNA, houve algum estímulo do mercado externo, de vocês entenderem que o mercado estava olhando para essas questões de ESG, de responsabilidade social, e que também estimulou vocês a agirem nesse sentido? Bacana, excelente pergunta, Amanda, com certeza. Como eu falei para vocês, a minha trajetória começou muito relacionada com grandes multinacionais. Então, eu já tenho um conhecimento, até através de alguns mentores, alguns diretores de algumas empresas, que grandes fundos, né, de investimentos estão diretamente olhando para esses aspectos e não apenas pensando, por exemplo, para o bem-estar do colaborador. Lembrando que se o colaborador tiver com uma saúde mental em dia, tiver motivado, tiver bem capacitado, ele será mais produtivo. Ou seja, vai gerar melhores resultados para as organizações. E esses fundos, principalmente, né, estrangeiros, estão ligados nisso. Afinal, eles sabem que terão melhores resultados, então ali estão organizações que valem a pena investir. Então, existem fundos que, inclusive, não fazem investimentos se você não tiver uma cultura organizacional bem estabelecida e com realmente relatórios de sustentabilidade em dia para fazer essas liberações. Então, eu tive uma influência muito forte disso. Tivemos, inclusive, algumas multinacionais que fazem questionários que nos provocam, então a gente também, eu diria, ficou mais inconformado com isso, pensando que, será que a gente está a gente sabe onde a gente quer chegar, mas será que nessa velocidade a gente não vai demorar demais? Que, inclusive, é uma preocupação que eu tenho com a Agenda de 2030. A gente não está falando apenas, né, de Brasil, mas a gente está falando de mundo. Será que o mundo está na velocidade adequada para que quando a gente chegue no final de 2030 a gente possa bater no peito? Cumprimos a nossa parte? Será que aqueles 17 ODS, né, a gente fizer uma análise dela, qual será o estágio que a gente terá desenvolvido de cada uma delas? Eu realmente tomei assim uma liberdade e busco, né, eu diria assim, influenciar outras pessoas e entregar a educação de qualidade. Mas uma iniciativa que a gente está buscando trazer regionalmente, a gente tem dificuldade. Eu tenho um treinamento excelente para a Lei Lucas, que é para salvar vidas de crianças nas escolas. Eu estou falando de primeiros socorros, estou falando de combate a incêndio. Vocês sabiam que uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória nos 5 primeiros minutos, a probabilidade dela morrer se não tiver nenhum primeiro socorro é 50%. E a cada minuto que passa, a probabilidade aumenta 10%. Então eu estou falando para vocês que se uma pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória e ninguém fazer nada em 10 minutos, estatisticamente ela está morta. E pessoal, é conhecimento que salva vidas. E a gente tem essa educação de qualidade para oferecer para a nossa comunidade a custo zero, só que daí por questões políticas, talvez por algumas barreiras que às vezes não são nossas, a gente não consegue levar essa educação de qualidade. Então esses são alguns dos aspectos que eu provoco, né, eu me provoco para verificar o que a gente pode fazer de diferente para levar essa educação de qualidade, para a gente olhar para os outros ODS também e a gente assumir um compromisso mais efetivo. Mas é claro, não adianta nós três aqui, né, os ouvintes, apenas fazerem a sua parte, a gente precisa, eu diria, contagiar muito mais pessoas. Então talvez a comunicação, a sensibilização seja um dos principais desafios, no meu modo de ver. Fazer uma reação em cadeia, né? Começar por aqui e quem sabe os nossos ouvintes levarem isso para os lugares onde eles trabalham, levarem isso cada vez mais para frente. É a nossa principal intenção com o podcast, inclusive, é levar um pouco mais de educação sobre social para alcançar mais pessoas, porque a gente entende que o assunto precisa ser mais capilarizado. As pessoas precisam conhecer mais o que significa, para além de saber o que significa, como colocar isso em prática no meu dia a dia, porque não é só para grande empresa, não é só para quem está querendo um grande investimento de um grande fundo. Onde eu sei fazer uma massagem cardiorrespiratória, caso alguém passe mal do meu lado. E aí, né? Talvez comece por isso, por eu ter acesso a uma educação. E onde estão esses locais de educação? Tudo começa pela educação, né? A gente teve aqui um episódio falando sobre educação, inclusive, o quão necessário é você começar pela base, começar pelo básico, assim, você saber o que você está fazendo, isso já muda uma perspectiva muito grande, porque se eu sei, eu posso ensinar outra pessoa, que pode ensinar outra pessoa, e a gente vai nessa reação em cadeia. Romper barreiras, né?
promover uma educação de qualidade e acessível é promover barreiras. Um pouco do Voz de Impacto é isso. A gente está diminuindo essa distância que as pessoas, a maioria das pessoas tem, né, os pequenos, médios empresários têm em relação à temática do ESG. O nosso objetivo é fazer com que pare de ser aquele monstro no armário, aquela coisa impossível de fazer, sabe? Eu trago inclusão, eu trago equidade, que é um outro ODS. Então, é como se... eu diria como uma pirâmide, né? Ela é construída de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. Então, a gente precisa ter esses alicerces para poder construir e realmente deixar esse nosso legado. Porque se a base não está sólida também, as coisas vão desmoronando em algum momento. Então a gente precisa ter essa base muito bem estruturada. E você começou falando desse encontro que vocês tiveram com o DNA de vocês, assim, que eu achei muito, muito bonito, assim, da empresa olhar por esse lado e entender que, no fim, muitas coisas acabam permeando a comunicação, né? A forma como você comunica a sustentabilidade, entender que dar oportunidade para um colaborador encontrar o seu futuro sustentável também em outro lugar faz parte da responsabilidade de vocês. E após esse DNA, quais foram os primeiros passos que vocês tiveram aí de ESG, até para, quem sabe, a sua voz de impacto chegar em outras empresas para conseguir disseminar um pouco mais essa intenção de como eu coloco isso em prática? Bacana, legal. A gente, como trabalha com tecnologias educacionais, a gente buscou fazer um jogo interno, né, tanto para o uso dos colaboradores, mas também para oferecer para a comunidade, por exemplo, em relação aos resíduos que a gente encontra comumente, por exemplo, num parque como Ramiro Ridger, e aonde você deveria destinar esses resíduos. Então é um jogo de aperta, né, e arrasta até a lixeira correta. Então esse é um joguinho que a gente deixou também disponível para a comunidade. Isso também fica disponível a todos os nossos clientes. Então a gente busca utilizar as tecnologias educacionais para, eu diria assim, acelerar, né, a educação, né, como uma ferramenta. Internamente também, sensibilizando os nossos colaboradores em relação ao que você está fazendo em casa, o que você já poderia estar fazendo. Então, trazendo o exemplo dentro do nosso negócio. Então, quais são os resíduos que a gente tem dentro do nosso negócio, trazendo, né, lixeiras também para destinar no orgânico no lugar adequado, os resíduos recicláveis também nos locais adequados. E também pensando naquilo que a gente está consumindo em excesso. Exemplo. Nós temos lá na nossa empresa, por exemplo, as geladeirazinhas que tem lá só água de coco, tem água com gás, e a gente percebeu que estava tendo um uso assim excessivo, por exemplo, de garrafas PET, por causa da água com gás. Daí fizemos um trabalho internamente para fazer um levantamento, né, a fim de verificar qual que era o uso disso, e tivemos ótimas ideias, né? Daí o pessoal, os colaboradores já trazendo isso, já não é mais o Hugo, né, puxando isso, são pessoas, a cultura já permeando, trazendo alternativas, como por exemplo, você comprar uma máquina que faz a água com gás, e daí é claro, né, para fazer análise financeira se é viável ou não também, a gente faz o levantamento onde a gente verifica uma grande economia financeira e uma redução de 8.000 garrafas de plástico por ano através dessa substituição. Fazendo um investimento, é claro, um investimento, mas que é necessário para que a gente possa fazer menos uso desse tipo de resíduo e a gente ainda continue entregando benefício para o colaborador, que é ter uma água com gás, ter uma água ali que ele gosta de consumir. Então essa é uma das iniciativas. Outra iniciativa, apesar de nossa empresa não ser uma indústria, né, que polui, por exemplo, o meio ambiente, mas nós temos uma empresa neutra do carbono. Então, né, fizemos, né, um investimento para uma área de reflorestamento em São Paulo, junto ao Tietê, para que a gente tenha esse selo, busque esse certificado, e não para ter isso apenas na parede, mas para que a gente possa assim, ponderar, e que se outras empresas como a nossa partirem com uma iniciativa como essa, com certeza a gente vai ter, né, um ambiente aí mais saudável, né, um ambiente melhor, e buscando realmente trazer essa questão do exemplo. E é claro, mais uma vez, a gente busca muito realmente nos apoiar nesse ODS 4, que é a educação de qualidade. Então a gente é muito inconformado e a gente pensa muito nas profissões. Eu falo para a nossa equipe que a felicidade ela não é um estado permanente. Mas, enquanto nós estivermos juntos, eu gostaria muito que vocês estivessem felizes aqui na nossa jornada conosco. Então se capacitem. A gente é uma empresa que apoia justamente a educação, então cursos complementares para que as pessoas se preparem e para que a gente seja uma alavanca para a sua carreira, para que ela possa talvez não estar no seu momento mais feliz,
mas para que elas tenham as ferramentas e ela possa ter a bagagem necessária para ser uma pessoa feliz no exercício da sua profissão. Então a gente busca muito realmente estimular as pessoas para se desenvolverem, para serem suas melhores versões, né? Então é um pouquinho do que a gente gosta de fazer também no nosso dia a dia dentro da escuta. Perfeito, um excelente exemplo de como o propósito ele se espelha, ele reflete, na verdade, tanto no externo e no interno também, né? Vocês praticam aquilo que vocês pregam, digamos assim. Isso é muito gratificante de ver, assim, a gente fica muito feliz de estar cruzando jornadas com empresas que tenham propósitos e que realmente apliquem isso. E tu trouxe pra gente que hoje ideias e próprias iniciativas de ESG vêm dos próprios colaboradores, né? Vocês convocam ali o brainstorming, a chuva de ideias, e eles mesmos já pensam e já trazem isso. Mas no começo, quando vocês começaram a trazer essas iniciativas de ESG, vocês encontraram algum desafio, tanto do mercado como interno, algum colaborador, alguma equipe de primeira mão se opôs, assim, ficou assustado, não queria aquela mudança? Como é que foi? Olha, eu confesso para você que eu tenho um sócio particular que ele vai muito ao encontro daquela reflexão que vocês trouxeram inicialmente. Como a gente faz o ESG não ser apenas, por exemplo, um marketing para a empresa? Como que a gente realmente faz isso ser efetivo? Como que a gente tangibiliza isso de verdade? Vale a pena investir em ESG? É a grande pergunta que se faz, né? Agora, não podemos ser hipócritas. A partir do momento que se faz um investimento, se o investidor não analisar retorno sobre esse investimento, ele vai descontinuar. Ele vai interromper os investimentos deles. Então nós que somos gestores, diretores, líderes dentro da organização, temos um grande desafio de trazer transparência nesse processo e conseguir tangibilizar justamente esse bem-estar, essa saúde mental. Muitas vezes é buscar realmente tangibilizar o imensurável. Né? Por exemplo, como eu vou dizer que a saúde mental está 8, está 10 ou 20? Né? Como que eu vou atribuir isso? Né? Uma pesquisa de clima, tudo bem, ela vai responder uma parte disso, né? Mas ela não vai me trazer com profundidade para saber se a Amanda e a Viviane são felizes. E se isso está gerando resultado para o negócio. Mas uma coisa é fato, pessoas doentes não geram bons resultados. Então é onde a gente se prende realmente para trazer realmente que vale a pena investir. Né? Não é apenas meio ambiente. A questão de governança, pensando no futuro, na perenidade do negócio, é fundamental. Se eu quiser, por exemplo, levar a nossa plataforma, por exemplo, para o mundo, com a globalização isso é totalmente possível e factível, mas para isso eu preciso de capital. Como que eu vou convencer o investidor se eu não tenho transparência dentro da minha organização? Se eu não ofereço justamente visibilidade do que está acontecendo? Então o ESG não é apenas uma sigla bonitinha não, mas ela é extremamente necessária para o futuro das organizações. Isso para mim não é uma coisa que a gente deve questionar. Mas é claro, nós devemos ter bons argumentos, porque sempre haverão pessoas que não querem quebrar paradigmas, que não querem sair da zona de conforto. Zona de conforto, isso que eu ia falar. E daí, nesse sentido, nós temos que fazer, eu diria assim, um pouquinho a mais, né? E é interessante isso que tu colocas, Hugo, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de tangibilizar aquilo que é difícil de mensurar. A gente, quando faz os nossos relatórios, quando a gente aplica um projeto numa empresa de responsabilidade social, a gente sempre tem esse cuidado. Como a gente vai metrificar o qualitativo? O qualitativo, como a gente transforma isso em número, em quantidade, é muito difícil. E é um cuidado que geralmente é essa mensuração que faz o investidor olhar, nossa, realmente. Porque como você falou, é difícil você falar se a pessoa está bem ou se a pessoa não está por um questionário, por uma pesquisa de clima, mas às vezes é a forma da aplicação do resultado nos momentos que a pessoa está bem, que a pessoa não está, a gente vê a diferença do resultado que ela traz. Então é ter um pouco essa sensibilidade na hora de entender o momento de aplicar uma pesquisa e também saber a forma de fazer essa análise, né? E daí você vai cruzar dados, né? Porque você vai ver, opa, minha rentabilidade está alta e naquele momento que eu fiz uma iniciativa com uma palestra, uma dinâmica para trazer uma sensibilização da importância do ESG, daí você começa a ter o apoio da direção, dos investidores, e uma vez que o movimento inicia, é a inércia, né?
Você tira do movimento zero, você dificilmente vai conseguir parar esse trem de novo. Ele vai ganhar mais velocidade, mais apoio, porque os resultados aparecerão, né? E aí a importância de acompanhar, né? Não basta ter uma iniciativa pontual, fazer um levantamento pontual e aí esperar que os resultados venham. Não, porque pra gente cruzar dados, a gente precisa de um acompanhamento. A gente precisa fazer algo continuamente e por isso que o ESG é uma jornada, né? E daí também está uma grande dificuldade nossa. Muitas empresas não sabem que indicadores acompanhar ainda. Empresas jovens, como até a nossa, a gente definiu os indicadores das nossas áreas, eu diria, a torno de 18 meses atrás a 1 ano. Sim. E são esses indicadores, junto às suas metas, que me permitem verificar se a gente está evoluindo ou regredindo. Saindo pelo caminho certo. Para quem não sabe onde ir, qualquer direção, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa trazer esse nível de consciência e, mais de novo, entre a educação, entre a capacitação, entre a preparo, ou seja, a profissionalização do negócio, que é necessário para a sobrevivência. Então, sinto muito o empreendedor, líder que não está querendo entrar nesse mundo ESG. Se você não quiser, você vai ser engolido e você vai ficar para trás. E aí eu acho muito interessante a expressão que você trouxe, quando você coloca o trem em movimento, é difícil você parar ele depois. Porque quem é esse trem? São as pessoas da sua empresa. E a partir do momento que você coloca a sua empresa numa jornada ESG, o seu colaborador vai começar a te cobrar. Porque, a gente não estava fazendo isso? Como que a gente está retrocedendo agora? Porque uma coisa que a gente percebe cada vez mais é que os colaboradores, eles precisam se conectar com a empresa. Então, interessante que você falou que o DNA da empresa precisa estar vinculado de alguma forma com o DNA do colaborador, porque ele tem que se sentir pertencente. Porque eu quero continuar tomando minha água com gás, mas como que eu consigo ajudar a empresa a continuar tendo um benefício para mim, mas que ao mesmo tempo a gente não esteja fazendo algum dano para o meio ambiente? Então, a partir de um certo momento, onde você traz o seu colaborador, o movimento ele se torna não fácil, mas ele se torna um pouco mais natural, eu diria, porque daí ele está trazendo a solução junto com vocês. E as pessoas engajam naquilo que elas constroem juntas. Sim, exatamente. Então, trazer realmente sensibilização. A gente sabe que a gente fala isso direto na empresa. Ela faz a diferença. Faz a diferença, porque, de novo, várias pessoas pensam melhor do que uma. E daí eu dou espaço para ela, eu dou autonomia para ela, mas eu trago responsabilidade também. Sim. Não adianta apenas nós ter uma água com gás linda, maravilhosa e a nossa empresa não está entregando bons resultados, não está atingindo as suas metas. Então a gente traz realmente a questão da sensibilidade e também o compromisso de juntos, em sinergia, nós evoluirmos com as pessoas. Isso eu acho muito bom de se falar, porque tem muita empresa que às vezes coloca lá uma geladeira, porque a minha empresa é muito legal, tem uma geladeira com cerveja que a gente faz lá o happy hour na sexta e tem água com gás, mas não escuta o colaborador. Não tem comunicação, não tem um DNA, não tem pessoas, não tem sinergia. Não cuida, né, do colaborador. E aí se torna a pergunta polêmica, né, que é pelo marketing, porque, que legal a minha empresa. Daí é uma empresa que está olhando só para o marketing. E provavelmente ela pode iniciar o movimento, mas ela não vai tirar o trem do zero, daí ele vai parar. Sim. Aliás, ele não vai nem sair muitas vezes. Ninguém nem vai entrar no trem, né? Porque não vai ter situação. É que não gera conexão, porque não tem verdade por trás, né? É algo que facilmente, de uma maneira muito rápida, vai ser desmentido. Então, os próprios colaboradores sentem isso, né? E o legal é que, inclusive, aquelas pessoas talvez não estão alinhadas com os teus valores, e tá tudo bem, elas logo não se sentem pertencentes e logo elas abrem espaço para que uma outra pessoa, com o seu modelo mental, mais alinhado ao seu propósito, possa vir e complementar um time fantástico. Isso faz muita diferença, né? Quando o seu time tá coeso ali e tá andando pro mesmo lugar. Porque aquela coisa, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então é importante você olhar todos esses pontos de vista, mas vocês precisam seguir pro mesmo caminho. Porque senão vai cada um para um lado. Porque, por exemplo, né? O que você está vendo agora é diferente do que eu estou vendo. Nosso campo de visão é esse. Agora, por exemplo, você está vendo algo e você vai falar para mim, eu posso falar que você está mentindo, mas não, é porque eu não estou vendo sobre esse ângulo. Então, quando eu convido as pessoas a ter empatia, de se colocar no lugar das outras, a entenderem que nós somos seres humanos, cheios de sentimentos, de emoções, e nem sempre estaremos nos nossos melhores dias, mas que sim, juntos, em sinergia, em time, nós atuarmos como equipe, nós podemos sim
atingir o nosso propósito, que no caso da Escudo é proteger a integridade das pessoas, do meio ambiente e das empresas. Inclusive o nome é ótimo, né? Não, faz todo sentido. E deixa eu te perguntar algo, com essas conexões que você tem assim no mundo dos negócios, você percebe que tem sido uma tendência outras empresas enxergarem como vocês enxergam esse mundo ESG? Ou você sente que ainda está a passos lentos? Não, totalmente. Inclusive faz mais ou menos, né, eu acho que uns 12 meses que eu tenho percebido que as empresas, por exemplo, elas estão expandindo o seu campo de visão. Estão aumentando esse ângulo. Como eu comentei com vocês, eu nasci da área de saúde e segurança do trabalho, que é popularmente conhecido como SST. Hoje eu vejo outras empresas que vieram um pouco depois de nós, agora já também trazendo uma visão ESG. Já pensando no sistema de gestão integrado, não pensando apenas na ISO 9001 para ter garantia de qualidade, mas já na 45001 falando de meio ambiente. Já pensando em outros sistemas de gestão integrados que conseguem sim trazer uma maior garantia de qualidade nos processos, no seu desenvolvimento, e com isso eu vejo realmente que o mercado está indo para um lugar que ele não vai mais voltar. E a gente percebe que as empresas, até mesmo as menores, têm sentido muito por um respaldo do mercado. Porque, assim, às vezes, estou aqui na minha posição confortável de pequena e média empresa, que não tem dinheiro para investir nisso, entendo que isso apenas cabe para multinacionais, toda aquela zona de conforto que a gente já conhece, mas essas empresas, elas fazem parte da cadeia de outras empresas, e muitas vezes empresas menores fazem parte de uma cadeia de fornecimento de empresas maiores, e esse movimento está vindo nessa direção, né? As empresas maiores estão cada vez mais pedindo, qual que é o teu selo? Qual que é o impacto? Como é que tu está trabalhando para reduzir teu impacto? Né? O que tu tem feito para trazer um impacto positivo para o mundo, tanto socialmente como ambientalmente falando? A própria transparência, as empresas estão cada vez mais preocupadas com essa questão de governança também, não só delas, mas como de todo o ecossistema que gira em torno delas. Então, o mercado nesse sentido vem exigindo de todo e qualquer tipo de negócio essas questões também, né? E aproveito até para compartilhar com vocês, como a gente atende algumas multinacionais, elas têm, né, para você ser contratado num projeto corporativo, que pode ser de 1 ano, 2 anos, 4 anos, né, eles precisam seguir o compliance, né? Então eles precisam estar de acordo com a governança. Então a gente recebe o que eles chamam de RFP, que é Request for Proposal, né, que é uma solicitação para uma proposta formal, onde você vai fazer a apresentação técnica dela, então escopo técnico, e uma outra apresentação sobre os aspectos de valores, preços, condições comerciais. Por quê? Porque a empresa precisa analisar tecnicamente quem são os players que podem lhes atender com qualidade, para que o fator de preço seja um segundo plano. Então a gente percebe justamente o que? As empresas cada vez mais em conformidade, trazendo transparência no processo de contratação, equidade para que você participe e que realmente vença o melhor e não apenas o melhor preço. Então essa separação é algo que a gente tem visto cada vez com mais frequência, e dentro desse questionário eles inclusive questionam quais são as iniciativas ESG que a sua empresa já pratica. Por quê? Porque isso já está contando como uma pontuação para te diferenciar em relação ao outro fornecedor. Porque a gente trabalha em cadeia, né? É o meu ecossistema, assim, você não consegue se vincular a uma empresa que não tenha nenhuma iniciativa voltada ao ESG minimamente, então você precisa cada vez mais desenvolver esse lado. E segmentos, né, como óleo e gás, energia, são segmentos que, pessoal, a gente está falando de bilhões de dólares. Sim. Né? A gente fala, infelizmente, nosso país, a gente teve vários escândalos, Lava Jato, etc. e tal. Pessoal, corrupção deslavada. A gente precisa realmente seguir com a governança para que a gente iniba esse tipo de prática. E que a gente realmente entregue um serviço, um produto de qualidade. Falando de saúde e segurança do trabalho, eu estou falando de preservar vidas, pessoal. Um erro aqui pode ser fatal. Sim. E se tem algo que não tem preço, é uma vida. É uma vida. É o maior bem do ser humano, né? Exatamente. E quando a gente fala dessas pautas de sustentabilidade, elas estão muito relacionadas às ODS, né? Aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tu trouxe aqui várias vezes pra gente aqui, né, que a Escudo em si, o trabalho de vocês está muito vinculado ao ODS 4. E aí, já aproveitando para dar um spoiler pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo,
Em setembro teremos a Semana ODS na Prática, que vai acontecer aqui em Blumenau, né? Será uma sequência de eventos de segunda a sexta-feira, que a gente vai trazer muitos debates interessantes acerca das ODS e também atividades interativas para o pessoal, para, de novo, romper essa barreira, diminuir essa distância entre a população e a temática. E a Escudo foi a nossa primeira patrocinadora do evento, né? Diamante, nossa patrocinadora Diamante. E aí a gente queria perguntar para ti como que a empresa vê esse tipo de investimento, né? Envolvimento nesse tipo de evento e ações, de que forma isso se torna estratégico para o negócio. Que acaba acontecendo da porta para fora da empresa, né? Com certeza. Bom, né? A gente gosta de ter o espeto de ferro na casa de ferreiro, né? Geralmente é espeto de pau. Então, nesse caso, né, como a gente assume esse compromisso mesmo de entregar uma educação de qualidade, faz muito sentido a gente estar junto ao movimento, a gente buscar estar mais próximo de vocês, próxima da nossa comunidade que já está fazendo e não querer criar uma iniciativa nova. Aqui eu acho que é o momento de a gente unir esforços em torno de um objetivo comum. Então, ser, né, o patrocinador, estar junto de vocês para a gente poder promover isso, para nós é um grande privilégio. Tem o total apoio da direção. Hoje a nossa empresa tem uma multinacional espanhola que faz parte do nosso capital social. Então temos o apoio também da Europa para poder apoiar esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa. E para mim, com certeza, é muito gratificante poder realmente contribuir e, obviamente, né, buscar realmente sensibilizar o maior número de pessoas. Porque aqui nós temos que ganhar realmente a envergadura de comunidade. Nós temos que tornar a nossa voz ouvida, né? Eu diria assim, né? Ela tem que ganhar um alto som. Então, eu acho que é muito gostoso estar junto disso. Eu estou muito empolgado, entusiasmado para o evento em si. Pô, que bacana, a gente fica muito feliz, inclusive acompanha nossas redes sociais, _Party, a gente vai começar a divulgar cada vez mais inscrições são gratuitas para todo mundo que quiser participar. Se você quiser se tornar um patrocinador também, vincular a sua marca de uma forma estratégica e unir forças para esse movimento, entre em contato com a gente. E até puxando um gancho, existem muitas empresas que às vezes não entendem ou têm uma certa dificuldade de perceber o valor no investimento como um evento à la Semana ODS, digamos assim, que é um evento da porta para fora. Então, é um evento que está acontecendo na cidade, vai movimentar grandes players, vai movimentar muito a sociedade e de que forma é importante para a empresa você investir o valor da sua empresa num lugar como esse. Então, conta pra gente, que você até falou, né, que os seus investidores aí também estão apoiando, né, o seu quadro de sócios. Como é para você falar para outros empresários, assim, a importância de estar presente num evento como esse, do posicionamento da marca, bacana. do envolvimento? Bom, né? Pegando aquele gancho um pouco para alguns empresários pensando se isso é algo relacionado a marketing. E eu não tenho, acho que, hipocrisia para falar que sim. Se você quer olhar sobre esse aspecto, ele é importante para o marketing da sua empresa. Mas você ativamente participando, você vai perceber que isso vai muito além de uma estratégia de marketing que vai beneficiar o seu negócio. Você vai perceber que você pode mudar o clima da sua empresa, trazer mais pessoas engajadas, novas ideias, novos ares, para que você possa fazer melhor, inclusive, aquilo que você já faz. Daí eu estou falando aqui de inovação, de a gente ser disruptivo, de a gente tentar outras iniciativas, né, para a gente poder realmente fazer melhor aquilo que a gente já faz, né? Então a gente, eu diria assim, acho que uma das principais habilidades do futuro é a gente desaprender o que a gente sabe para aprender algo novo. Então o ESG, o ODS, ele traz essa oportunidade, pessoal, de a gente realmente fazer melhor aquilo que a gente já faz. Então, se você não tem, eu acho que no seu modelo mental, que isso é necessário para o seu futuro, você vai começar a perceber que o mercado vai começar a te demandar isso. Como eu falei, não é raro a gente receber essas solicitações de propostas formais das grandes empresas, onde elas deixam muito claro que você vai ter uma pontuação diferenciada a partir do momento que você comprova que você atua, né, em prol da sociedade. Então, não é da boca para fora, é resultado tangível, é financeiro, é caixa, que é o rei das empresas, né? E é uma coisa muito interessante, a gente bate muito nessa tecla aqui no podcast com os nossos convidados e na nossa empresa como um todo, de que ter responsabilidade social, trabalhar ESG também traz retorno financeiro.
Então, é um lugar onde você olha para fora, mas esse olhar para fora gira a economia. Porque, como você falou, se eu tenho um colaborador que ele tá bem, ele tá com uma saúde mental, ele tá cada vez capacitando mais, ele tá devolvendo mais para a empresa, automaticamente a empresa devolve o reconhecimento e retribuição financeira para ele e ele se sustenta. Então, a gente tá gerando economia e a gente fala muito sobre o estar junto na Semana Odécio, nos eventos que a gente elabora, é uma forma de você trazer engajamento interno também. Isso provoca uma reação em cadeia, né? Porque uma pessoa bem preparada, mas bem capacitada, será melhor remunerada, vai consumir, por exemplo, da sociedade. Ou seja, é um ciclo que é retroalimentado e de forma sustentável, que é o melhor ainda, né? Então, e quanto melhor a economia, mais a sua empresa consegue crescer também. Né? Exatamente. Além de que a partir do momento que tu olha para o ESG, tanto internamente como externamente, tá fazendo um mapeamento de riscos e prevenção deles, né? Então, porque eventualmente algo que tu faz com os teus colaboradores pode ter um retorno legal negativo lá pra frente, alguma ação que tu acha que não vai dar em nada pode denegrir o meio ambiente. Então, a partir do momento que tu tem esse olhar sistêmico, tu consegue mapear todos os riscos e prevenir, ou às vezes, já fiz algo errado, então vou corrigir. Muito bem colocado, Amanda. Justamente, você vai utilizar de metodologia e de técnicas comprovadas que geram resultado. Ou seja, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você vai ganhar. E os resultados muitas vezes são assim, são difíceis de tangibilizar, mas eles são realmente fantásticos. E quando a gente tem dados, não mentem, né? Contra dados não há argumentos. Então, quando você sabe que você está crescendo, que aquilo está se tornando uma estatística favorável e que aquilo está te trazendo um retorno, fica cada vez mais fácil de você conseguir investimento para também continuar investindo naquelas iniciativas que estão cada vez, né? Vocês vão ver, nossos próximos cursos, né, de prateleira, gosto de chamar, eles são muito focados realmente na questão de a gente trazer o bem-estar para a pessoa. Não é apenas conhecimentos técnicos, é o conhecimento para preparar a pessoa melhor para a vida. E é incrível como a gente percebe cada vez mais aumentando a taxa de turnover, e muitas vezes é falado isso. São contratados por questões técnicas, mas são desligados geralmente por comportamental. E às vezes é por falta de conhecimento, é falta de se colocar em movimento. E às vezes quando a empresa coloca isso à disposição do colaborador, isso melhora o ambiente, melhora a cultura, melhora o desenvolvimento do colaborador e tantos outros aspectos que a gente trouxe aqui, né? Total, pessoal. Tu comentou ali, né, já deu um spoiler dos próximos cursos, então a gente queria, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, entender quais são os próximos passos da Escudo dentro dessa temática da ESG, né, se vocês estão pensando em novas áreas, novos projetos, novas iniciativas, não sei o que tu já pode contar pra gente, mas se já puder contar alguma coisinha, a gente vai ficar muito feliz. A gente está com um projeto que a gente chama de Escalada do Cuidado, que é um projeto fantástico, junto a um corpo técnico também, né, de engenheiros, designers, bacana, que são profissionais de diferentes áreas, de diferentes competências, e pensando em várias fases. Porque assim, né, para a gente fazer uma escalada de uma montanha, vamos botar o Everest, você não começa, né, de cima. Você vai ter um preparo para que isso aconteça, né? E eu também preciso preparar meu corpo, meu psicológico. Então a gente nessa escalada do cuidado vai estar justamente pensando muito na jornada do trabalhador de alta performance, para que a gente não pense apenas em skills técnicos, mas muito relacionado a fatores humanos, comportamentais, para apoiar ele durante toda essa jornada. Então esse é um pouquinho do spoiler que eu posso trazer para vocês. Puxa, tá? já tô ansiosa. Eu tô muito empolgado com ele, mas vai ser uma grande jornada de transformação. A gente está muito confiante. Estamos ansiosos para ver esse novo produto no mercado. Foi que bacana a gente poder ter uma conversa aí que fale muito sobre isso, né? A gente consegue colocar um pouco mais na prática um trabalho de uma empresa que está aí já fazendo uma grande inserção de ESG no seu dia a dia, com seus colaboradores. Já está a gente sempre fala aqui na Sou Impacto que a gente tem uma jornada de responsabilidade social numa empresa. Às vezes a empresa está num estágio ainda de ignorância sobre o tema, que não entende, ou está buscando conhecer e está começando a participar, fazer umas ações pontuais. Aí a empresa já está trabalhando com os colaboradores, depois a empresa está trabalhando na comunidade, por fim está trabalhando o cliente dela, né, o resultado final. Então é interessante ver uma empresa que está aí nessa jornada já tão latente, com tantos pontos a serem destacados de deslumbre. Eu gosto de falar que a gente tem um grande compromisso em entregar aprendizagem e não apenas conteúdo. E existe um abismo de diferença em relação a isso.
Então a gente primeiro realmente quer entender o público-alvo, quais são as características, qual que é a forma que ele gosta de aprender e adaptar isso para que faça sentido para ele. E lembrando, não é porque nós somos desenvolvedores de tecnologias educacionais que a gente acredita que apenas o ensino digital é o adequado. Mas não, é o ensino híbrido, é uma combinação, é saber que o momento vai ser uma dinâmica, o momento pode ser uma palestra, o momento pode ser sim um exercício, um questionário. Mas entendendo o público-alvo e eu conseguindo gerar engajamento a ele, eu consigo ter a atenção dele. E quando eu tenho a atenção dele, eu consigo facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então é ali que a gente levanta a nossa bandeira para que a gente possa realmente atuar junto à vida dele. Perfeito. Muito bom. A gente fica muito feliz com a tua presença aqui. A gente não pode deixar de agradecer também o nosso patrocinador aqui do nosso podcast, o Agita Soluções Digitais. Ele que está aqui nos recebendo a nossa casa para o Vozes de Impacto com estúdio de podcast, estratégias personalizadas, produtora de vídeo e marketing e tráfego pago. E o papo de hoje foi muito interessante, então se você ainda não deixou o seu like, por favor, faça isso agora, comente, né, porque a gente trocou muitos assuntos aqui, então você já tem uma bagagem para contar pra gente o que você acha sobre esse tema. Curte, compartilha, tanto aqui como no Spotify também. E a gente tá muito feliz, né, dessa conversa. Muito obrigada, Hugo, pela tua presença. Sim, quer deixar um recado final aí pro pessoal, Hugo? Bom, queria deixar um recado que eu aprendi com a minha oma, porque eu sou de origem holandesa. E a minha oma passou por 2 guerras mundiais. Ela perdeu tudo. E ela me ensinou uma coisa e eu tenho uma herança dela, que ela me deixou uma régua e ela falou pra mim: o conhecimento nunca ninguém poderá tirar de você. Veio a guerra, eles perderam tudo, só que o conhecimento permitiu que ela recomeçasse. Então, você que é jovem, você que não é jovem, saiba que conhecimento nunca é demais e nunca é tarde para aprender algo novo. É isso que eu queria deixar. E busque por locais com aprendizagem, não apenas conteúdo. Exatamente. Procure a escuta. Procure a escuta. O link vai estar aqui na descrição. Obrigado, meninas. Foi excelente, tá? Um grande privilégio estar aqui com vocês, debatendo sobre um tema tão importante e que realmente me traz muito entusiasmo. Obrigado. Que bacana. A gente fica muito feliz em ver cada vez mais empresários aí olhando pelo ESG e podendo ser exemplo aqui no Voz de Impacto. Obrigada por estar com a gente, por compartilhar a tua história, a história da Escudo. E lembrando que os nossos episódios são todas as quartas-feiras, às 12h12 no YouTube e no Spotify. E a gente vê semana que vem. Tchau!